Bom dia, boa tarde, boa noite. E vamos para o episódio número 2 de Diário de um Psiquiatra, onde eu vou falar dos meus atendimentos do dia, claro, de uma forma mais generalista para poder ajudar vocês e respeitando a privacidade dos meus pacientes. E como eu estou aprendendo, eu vi que quanto mais vocês curtirem um vídeo e seguirem o meu canal, mais esse vídeo é propagado para outras pessoas e com isso ajudará outras pessoas. Então, por favor, tire 2 segundinhos para clicar no link, no joinha aqui de baixo e também seguir o canal, isso vai me ajudar bastante. Então vamos lá aos atendimentos do dia. Primeiro, comecei o dia bem, porque é com um paciente que está tudo funcionando em relação ao tratamento dele e o que eu quero mostrar aqui para vocês em relação a isso. Medicação é para sempre? Esse paciente veio para um transtorno, para tratar um transtorno ansioso e evoluiu super bem com a medicação. Será que é para usar para sempre a medicação? Geralmente, eu tento utilizar os critérios para um tratamento de depressão. Para um primeiro tratamento depressivo, a gente tende a manter a medicação 6 meses depois do período da melhora. Ou seja, esse paciente veio em janeiro e levou 2 meses para melhorar, melhorou lá por março e abril. Mantém 6 meses depois desse período. Lá por então mais ou menos mês 9, mês 10, a pessoa está autorizada a interromper ou a reduzir o tratamento. Tá? É mais ou menos assim que funciona. Então, medicação psiquiátrica, muitas delas para ansiedade, para depressão, não é para sempre. Existem algumas indicações de uma maior continuidade, mas em tratamentos como o desse paciente, não é para sempre. Então, não interrompa por conta, isso é uma das piores coisas que você pode fazer. Converse bem com o seu psiquiatra para ele te explicar isso bem direitinho. Hoje teve um grande consenso entre mais ou menos 3 pacientes do quanto que o relacionamento influencia nos sintomas. Tá? Teve 3 pacientes que trouxeram isso em dificuldades, que estão com um companheiro, companheira, e como que isso está levando a sintomas de ansiedade ou de depressão neles. E aqui, o manejo principalmente, tirando medicação, obviamente, exige muita conversa. Até por causa disso, eu criei um curso de diálogo. Quem quiser tá nos meus links, nas minhas redes sociais. Mas o foco é vocês precisam conversar. E não tem certo ou errado. É raro achar um certo, um errado, alguma coisa assim tão convicta de que, não, isso aqui está convictamente certo. Geralmente o ideal é conversar para analisar cada situação. Cada pessoa tem uma história, tem um porquê de estar fazendo aquilo que está fazendo. E um relacionamento para mim é como se fosse fazer um negócio de compra e venda. Se eu quero vender meu celular, eu tenho direito de fazer a oferta de venda por quanto eu quiser. Posso falar que está R$ 20.000 meu celular. Eu tenho esse direito, é o meu celular, eu coloco o preço que eu quero. Se uma pessoa não quer pagar, ela tem o direito de não querer pagar e a gente vai achar um meio termo ou não vai fechar negócio. Isso para um relacionamento também. A pessoa fala o que quer, a outra não é obrigada, ela tem direito de aceitar ou de negar e a gente tenta achar um meio termo. Se não acha um meio termo, é simples, o relacionamento não dá certo. Simples assim. Uma outra coisa interessante, que também teve, eu acho, 4 pacientes hoje que me buscaram inicialmente com foco em TDAH, ou investigaram TDAH, ou manter um tratamento de TDAH. E depois dessa avaliação inicial, a maioria deles, na verdade todos fecharam um diagnóstico de TDAH, mas a gente vê que com o tempo vem aparecendo queixas relacionadas a outros temas. Então, assim, nem tudo é TDAH, né? Eles estão hoje acompanhando em terapia comigo para abordar temas de vida, a dificuldades que são gerais, não exclusivos de um TDAH. Então, como é comum isso? Um paciente vem buscar achando que, não, eu quero só focar no TDAH e vai trazendo outros temas, coisas que impactam, coisas que podem ser impactadas pelo TDAH, mas isso é extremamente comum. Tá? Vamos ver aqui o que mais. Teve um paciente que iniciou um tratamento para TDAH e ocorreu uma coisa que é muito comum e muitas vezes as pessoas têm dificuldade em entender quando iniciam um tratamento farmacológico. O tratamento farmacológico do TDAH, ele exige muito teste. Ele é muito diferente do habitual, porque você vai com uma infecção na garganta para um médico.
Ele fala, usa o antibiótico dessa forma aqui, nesses horários, nesses dias, nessa dose. Para o TDAH é quase o inverso de tudo isso. O paciente pode modificar a dose, os horários, os dias, a medicação. Exige muito teste. Esse paciente testou a Ritalina normal, a Ritalina LA e agora está no Venvance. Ele tinha uma questão de uma possível intolerância à lactose que pode influenciar para algumas pessoas. Então, exige muito teste, as pessoas têm uma dificuldade em entender isso. E precisa um tempo adequado, não é testar uma semana e avaliar o efeito. Mesmo porque, às vezes ocorre de o paciente testou uma medicação e fala, nossa, não está funcionando adequadamente, será que é a medicação? Só que ele continua com hábitos ruins em relação ao sono, em relação à alimentação, à atividade física, uma grande desorganização. E falando em questões de desorganização, hoje eu tive uma paciente que eu trabalhei muito disso, muito, porque ela trouxe alguns exemplos que a conduta, o tratamento foi muito mais organizacional. Por exemplo, devido à desatenção, ela falou, às vezes eu estou indo dormir e eu esqueço de fazer certas coisas, como trancar a casa. E os pacientes com TDAH, eles querem porque querem lembrar das coisas. Mas esse não deve ser o objetivo. O objetivo de vocês deve ser lembrado das coisas. Então, por que não fazer uma lista com as atividades que você tem que fazer no período da noite? Eu tenho que fechar a casa, tirar aquela roupa dali, jogar aquilo ali para lá e fazer isso e isso. Eu lembro uma vez quando eu trabalhava no interior, eu saía com 3 mochilas. A mochila da academia, a mochila da academia, a mochila da alimentação do dia, porque eu ficava o dia inteiro lá, e a mochila do trabalho. Cada uma dessas mochilas tinha uma lista, porque cada uma tinha uma coisa que eu tinha que colocar lá dentro. Imagina se eu tenho que ficar pensando toda vez o que eu tenho que colocar na mochila. Vai dar muito mais trabalho. Uma outra coisa interessante dessa paciente é que ela falou que é uma coisa muito comum para muitas pessoas, inclusive e mais intensamente para quem tem um TDAH, que é o quê? Eu estou fazendo alguma tarefa, por exemplo, eu estou aqui fazendo vídeo para vocês e me surge um pensamento, meu Deus, eu tenho que pagar a conta de luz. E aí a vontade é enorme, eu tenho que ir lá pagar a conta e eu vou lá pagar a conta e me perco no que eu estava fazendo aqui. Isso é muito comum, não somente para paciente com TDAH, lembrem bem disso. E o que fazer? Ou você pode continuar fazendo a sua tarefa aqui, mas você vai acabar esquecendo aquilo que você quer fazer. Ou você vai ficar tentando lembrar o que você quer fazer, mas você vai parar de prestar atenção naquilo que você está fazendo. Ou o que eu acho ideal. Vomita, joga esse desejo, esse compromisso, essa ação em algum lugar, que é o que eu chamo de um caderno do vômito. Você tem que ter um caderninho, algum local que você anota, pagar conta de luz. Aí eu escrevo ali e volto a fazer aqui a minha atividade. Isso, depois eu vou juntar um monte de coisas. Por exemplo, eu, Thiago, eu não tenho esse caderno. Como eu trabalho basicamente no computador, a maioria dos meus atendimentos são online, meu computador é cheio de aba. É aba por um monte de coisa, porque eu estou atendendo o paciente e me veio uma ideia de um post. Eu abro uma aba e digito ali. E depois, no final do dia, ou no final, depois de 2 dias, eu pego todas essas abas e coloco numa caixa de entrada e vou seguindo o meu passo a passo da organização. Mas a moral da história aqui é que eu não fico segurando aquela informação. Eu coloco ela em algum lugar. Tá? Então, tentem lembrar disso. Quando vir esse desejo, joguem para algum local e depois vocês vão organizando isso. Uma coisa interessante aqui, que eu tenho uma paciente que a gente trabalha bastante a questão de as pessoas só fazem as coisas quando elas têm um motivo impactante. O que eu quero dizer com isso? E tentem avaliar. Na verdade, esse tema eu trabalhei hoje com 2 pacientes, porque ele está tentando ajudar uma outra pessoa, só que ele esqueceu dessa questão do motivo. Vou amplificar aqui um pouco a mais. Esse vídeo vai ficar um pouco mais longo, mas tudo bem. Quando a gente quer mudar de hábito, é como se fosse tratar uma dependência química, e a dependência química tem alguns estágios. Eu chamo o primeiro de não eu, né? A pessoa que estudou isso e criou. Tem o pré-contemplativo e contemplativo, que vamos juntar só em contemplativo. Tem o do planejamento, ação, manutenção e recaída.
A maioria das vezes as coisas dão errado para as pessoas porque elas pulam o primeiro estágio. Por exemplo, elas vão no nutricionista e eles vão lá e passam uma prescrição alimentar, que é um plano, mas a pessoa pulou o estágio do contemplativo. O que deve se fazer nesse estágio do contemplativo, que é quando a pessoa contempla a mudança? Ela deve fazer uma entrevista motivacional, ou seja, descobrir os motivos para fazer aquilo. Se a pessoa não tem um motivo impactante para fazer algo, ela não faz. E um motivo impactante não é um motivo lógico. Por exemplo, vem um paciente para querer parar de fumar. Não adianta eu usar argumentos lógicos de que faz mal à saúde, blá blá blá. Ele já sabe disso, está escrito atrás do maço do cigarro que fumar faz mal. A gente vai ter que achar um motivo que impacte ele. Às vezes ele vai parar de fumar porque ele começou um relacionamento e a pessoa falou que ele é fedido com cigarro e isso impactou. Mas tudo aquilo que eu falei em relação à saúde não impactou. Então, a gente só começa, ou melhor, só faz algo persistentemente quando tem um motivo impactante. Por exemplo, eu tive uma paciente que ela queria aprender inglês e ela estava procrastinando o estudo de inglês para poder viajar. Ela queria estudar inglês, aprender inglês para poder viajar, mas ela estava procrastinando o estudo. E a gente foi analisar, mas para que tu quer aprender inglês? É para ir viajar. Mas por que tu precisa de inglês para poder viajar? Né? Tem muita gente que vai para os Estados Unidos, por exemplo, e não sabe inglês e consegue se virar bem com celular, tradutor automático, mímica apontando. Então, assim, não era um bom motivo, tanto que ela não estava fazendo. Então, muita atenção aqui para vocês. Vocês só vão começar e principalmente persistir em algo quando vocês tiverem um motivo impactante. Sem esse motivo impactante, vocês não fazem. E para finalizar, para não ficar muito longo, eu ainda estou tentando me achar aqui qual vai ser o tamanho do vídeo. Até eu estou pensando em fazer um podcast, porque aí eu posso falar mais e as pessoas podem ir vendo o vídeo aleatoriamente em outros momentos. Dois pacientes que o consenso foi, precisa descansar. Tá? Por exemplo, tinha um que queria trabalhar durante o dia no emprego padrão dele e à noite cuidar de um outro negócio. Mesmo que desse certo, não ia ter mais horário para nada, porque ia terminar, ia ter que parar, ia ter que terminar e ia ter que ir logo e dormir. O outro trabalha à noite, trabalha final de semana e aí se queixou de estar desmotivado para o trabalho. Tá? Então, como é que a pessoa vai ficar motivada se ela está cansada? Né? Se eu todo dia eu vou até noite adentro, cansado, trabalhando, estudando, no outro dia eu vou cansar, eu vou estar cansado. É difícil ficar motivado assim. Então, o descanso, e descanso não é dormir. Se descanso fosse dormir, se chamava dormir. Descanso é descansar. Sei lá, vai ver um filme, vai ler um livro, vai conversar com um companheiro, vai dar uma volta no parque, vai olhar para a lua, vai fazer uma comida, alguma coisa que te cause um prazer e que não te gere um estresse. Né? Então, o descanso tem que ser planejado. Muitas atividades têm que ser planejadas hoje, inclusive, como eu falei bastante de relacionamento com os pacientes, muitas vezes o sexo tem que ser planejado, as viagens têm que ser planejadas, a espontaneidade tem que ser planejada. Claro que uma espontaneidade, se fosse planejada, não é espontaneidade, mas é para vocês entenderem. Às vezes as pessoas querem, não, eu quero pela espontaneidade, fazer as coisas quando der vontade, mas na vida do adulto, no dia a dia, isso acaba se perdendo. Né? Então, geralmente tem que planejar as coisas, tá? Tem que planejar. Vamos ver se eu queria falar algo a mais. Já deu aqui um bom tempo. Então, assim, por hoje é isso. Eu sei que está meio confuso, eu estou aprendendo aqui com o tempo. Às vezes eu vou querer pegar só 3 temas. Né? Eu gostaria do retorno de vocês, mas vamos acompanhando. Espero que vocês tenham gostado, eu espero que ajudem. Se puder, compartilhem o vídeo, porque possivelmente alguma outra pessoa vai ajudar. Tem alguém que vai bater com essas informações e possivelmente eu espero que ajude. Então fico à disposição aqui nos comentários e até uma próxima.